Quando olhamos para a vida de Jó, encontramos um exemplo poderoso de resiliência, fé e confiança em Deus. Jó era um homem íntegro, temente ao Senhor e afastado do mal. Ele tinha uma vida próspera, era abençoado com uma família numerosa, riquezas e respeito na sociedade. Aos olhos humanos, parecia que nada poderia abalar aquele homem. No entanto, a sua história nos mostra que mesmo aqueles que caminham firmes com Deus não estão isentos de provas. O inimigo se levantou contra ele, e em pouco tempo, Jó perdeu seus bens, seus filhos e até sua saúde. O que impressiona, porém, não é apenas a intensidade da sua dor, mas a profundidade da sua fé. A reação de Jó diante da perda é algo que desafia nossa compreensão. Ele se prostra diante de Deus e declara: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Em vez de se rebelar, ele adora. Em vez de amaldiçoar, ele exalta. Isso nos mostra que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem Deus é. Jó entendeu que tudo o que temos vem do Senhor, e que mesmo nas maiores perdas, ele continua sendo digno de adoração. Essa primeira parte da história de Jó nos convida a refletir. Como reagimos diante das perdas da vida? Será que murmuramos ou conseguimos enxergar Deus mesmo no meio da dor? Que possamos aprender com Jó a não perder de vista a fidelidade do Senhor, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Bendito seja o nome do Senhor." O sofrimento de Jó foi tão intenso que muitos de nós talvez não conseguiríamos suportar. Ele perdeu quase tudo em um único momento: riquezas, família, saúde. As feridas em seu corpo o deixavam irreconhecível e sua dor física se juntava ao peso da dor emocional e espiritual. A Bíblia relata que seus amigos, ao vê-lo de longe, mal o reconheceram e choraram amargamente por sua condição. Jó 2:12. Esse detalhe mostra o tamanho da aflição que ele enfrentava. Mas em meio a essa dor, Jó ainda se manteve firme. Ele não entendia o motivo de tudo aquilo, não tinha as respostas, mas ainda assim não abriu mão da sua integridade diante de Deus. É importante notar que fé verdadeira não significa ausência de dor, lágrimas ou questionamentos. A fé genuína é a capacidade de permanecer conectado a Deus, mesmo sem entender o porquê. Jó nos ensina que é possível atravessar tempestades terríveis sem perder a esperança na soberania divina. Quantas vezes você já se perguntou por que certas situações aconteceram na sua vida? Talvez perdas, decepções, injustiças ou enfermidades tenham tentado roubar sua fé. Mas a história de Jó nos lembra que, mesmo quando não compreendemos, Deus continua no controle. Ele não perde o domínio e cada lágrima que derramamos é vista pelo Senhor. Se hoje você se encontra em meio a uma prova, lembre-se, sua dor não é em vão. Assim como Jó, você pode se levantar e declarar que sua confiança não está no que vê, mas em quem crê. Se você confia que Deus está no controle, comente: "Eu continuo firme na fé." Os amigos de Jó chegaram até ele com a intenção de consolar, mas ao invés de trazerem alívio, trouxeram ainda mais dor com suas palavras. Eles acreditavam que todo aquele sofrimento só poderia ser consequência de algum pecado oculto. Essa postura revela algo que também enfrentamos hoje. Muitas vezes, em nossos momentos mais frágeis, surgem pessoas que não compreendem nossa dor e lançam julgamentos pesados. Jó foi acusado injustamente no momento em que mais precisava de apoio. Isso nos mostra uma verdade importante. Nem sempre teremos compreensão ou apoio das pessoas quando estivermos atravessando tempos difíceis. Às vezes, os que estão ao nosso redor podem falhar conosco, mas Deus nunca falha. Jó se sentiu sozinho, incompreendido, mas não deixou de buscar ao Senhor.
E essa busca constante foi o que o sustentou, mesmo em meio às acusações e às palavras de desprezo. Talvez você já tenha passado por isso. Ser mal interpretado, acusado injustamente ou abandonado em momentos de dor. É nesses momentos que precisamos nos lembrar que o olhar de Deus é diferente. Ele conhece nossa integridade, sabe da nossa fidelidade e vê o que ninguém mais vê. Assim como aconteceu com Jó, o Senhor não se esquece dos que permanecem firmes, mesmo quando todos ao redor duvidam. Portanto, não desanime se as pessoas não entenderem o que você está passando. Continue firme, porque aquele que realmente importa conhece o seu coração. Se você acredita que Deus conhece sua luta, declare nos comentários. Deus sabe de tudo. Em meio à dor, Jó começou a questionar e derramar sua alma diante de Deus. Ele não entendeu o motivo de tantas perdas, mas não deixou de se dirigir ao Senhor em suas perguntas. Isso é algo muito importante para nós. Jó não buscou respostas nos homens. Ele levou suas dúvidas e angústias diretamente a Deus. Isso mostra que a fé verdadeira não é silêncio diante da dor, mas diálogo sincero com o Criador. Muitas vezes, pensamos que não podemos expor nossos sentimentos diante de Deus, como se fosse errado demonstrar fraqueza. Mas a história de Jó nos ensina que Deus não se afasta de um coração quebrantado. Ele acolhe nossos gritos, nossas lágrimas e até nossas perguntas. O Senhor é Pai, e um pai verdadeiro não rejeita a sinceridade de um filho. Em seus questionamentos, Jó revelou que, mesmo sem entender, continuava reconhecendo que sua vida estava nas mãos de Deus. Ele sabia que a justiça e a verdade pertencem ao Senhor. E é exatamente esse posicionamento que faz toda a diferença. Continuar se voltando para Deus, mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando parece que o silêncio é a única resposta. Se hoje você se encontra em um momento de silêncio, de incertezas ou de perguntas sem respostas, lembre-se de Jó. Não se cale diante de Deus. Abra o coração e fale com Ele. Ele está ouvindo e, no tempo certo, revelará seus propósitos. Se você acredita que Deus ouve suas orações, escreva nos comentários: Deus está me ouvindo. Um dos versículos mais marcantes de toda a história de Jó está em Jó 19:25, quando ele declara: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa afirmação é poderosa porque revela a esperança que sustentava Jó em meio à escuridão. Ele perdeu quase tudo, mas não perdeu a convicção de que havia um Deus vivo, justo e presente, que tinha a última palavra sobre sua vida. Mesmo diante de acusações, dor e silêncio, Jó conseguiu olhar além da sua situação imediata e enxergar a eternidade. Isso nos ensina que nossa fé não deve estar presa apenas ao que podemos ver ou sentir agora. A fé verdadeira vai além das circunstâncias, porque se apoia em quem Deus é e não no que Ele faz no momento. Jó cria que, mesmo que não entendesse, o Senhor ainda tinha um plano maior. Essa declaração de Jó é um convite para nós também levantarmos os olhos e lembrarmos que temos um Redentor vivo. Talvez hoje você esteja atravessando dias de escuridão, mas sua esperança não pode estar nas circunstâncias. Ela precisa estar em Cristo. Ele vive, Ele reina e no tempo certo Ele se levantará para mudar sua história. Se você crê que Deus está vivo e cuidando de você, essa fé será sua maior força nos momentos de dificuldade. Se essa palavra fortaleceu sua fé, comente: O meu Redentor vive. A perseverança de Jó nos ensina que a fé não é medida pela ausência de lutas, mas pela firmeza em meio às batalhas. Ele atravessou perdas inimagináveis, sentiu o peso da dor em cada área da sua vida, mas nunca abandonou sua confiança no Senhor. E o mais impressionante é que no final da sua jornada, Deus restaurou sua sorte, lhe devolvendo em dobro tudo o que havia perdido. Jó 42:10.
Esse desfecho não significa apenas que Deus pode restituir coisas materiais, mas que Ele é especialista em transformar dor em testemunho. A história de Jó mostra que nenhuma provação é eterna e que os planos de Deus são sempre maiores do que as perdas que enfrentamos. Muitas vezes passamos por processos que não entendemos, mas quando permanecemos fiéis, descobrimos que cada lágrima foi regada para um tempo de colheita muito maior. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera em que ainda não vê a restituição, mas a palavra nos garante que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 5. Assim como Jó, você também verá a fidelidade de Deus transformar a sua dor em dupla honra. Portanto, não desista. O silêncio de hoje não significa abandono, mas preparação. Deus está escrevendo uma nova história para você, e ela será marcada por vitória e restauração. Se você crê que Deus pode restaurar sua vida, declare nos comentários: eu creio na restauração. Senhor, assim como Jó enfrentou tempos de dor e permaneceu firme, eu oro por cada pessoa que agora está atravessando uma prova. Que em meio às lágrimas e às perguntas sem respostas, a fé não se abale. Pai, fortalece os corações cansados, dá ânimo aos que já pensam em desistir. E lembra a cada um que Tu és um Deus presente, mesmo no silêncio. Que a esperança não seja apagada, mas reacendida. Que a chama da confiança em Ti cresça dentro de cada vida e que possamos declarar com a mesma convicção de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, que essa certeza seja o alicerce de quem ora agora, para que mesmo em dias difíceis, os olhos permaneçam fixos na Tua fidelidade. Eu creio que nenhum sofrimento é em vão. Tu transformas lágrimas em testemunhos e dor em vitória. Assim como Jó foi sustentado até o fim, sustenta cada um de nós e fortalece nossa caminhada. Se você recebe essa oração, escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus. Pai amado, neste momento eu apresento diante de Ti todas as dores, perdas e lutas que muitos têm enfrentado. Assim como Jó passou pela fornalha da aflição, mas nunca deixou de confiar. Que cada coração aqui receba força sobrenatural para permanecer firme. Senhor, que a fé não seja abalada pelas circunstâncias, mas se torne ainda mais sólida em meio às tempestades. Que cada lágrima seja recolhida por Ti e que o Teu consolo envolva cada vida como um abraço de paz. Senhor, levanta os abatidos, sustenta os fracos e renova a esperança dos que se sentem esquecidos. Assim como Tu restauraste a sorte de Jó, eu oro para que o tempo de restituição e vitória também alcance aqueles que confiam em Ti hoje. Que toda ansiedade se transforme em descanso nos Teus braços. Que toda dúvida seja substituída pela certeza de que Tu és fiel e justo em todo o tempo. Que a confiança em Ti seja maior que qualquer medo ou incerteza. Se você toma posse dessa oração, declare nos comentários: eu recebo a restauração do Senhor. Senhor Deus, assim como o final da vida de Jó foi marcado por dupla honra, eu oro para que cada pessoa que ora comigo agora experimente a Tua restauração. Que o tempo de vergonha e dor seja substituído por um tempo de vitória e testemunho. Pai, abre as portas que estão fechadas, restaura os sonhos que pareciam perdidos e faz brotar vida onde só havia deserto. Que cada lar seja cheio da Tua presença, que cada família receba a Tua paz, que cada coração sinta o renovo do Teu Espírito. Senhor, derrama prosperidade, saúde e alegria sobre todos que confiam em Ti. Assim como Jó levantou sua voz e foi ouvido, nós também levantamos nossas vozes em confiança, certos de que o Senhor está agindo. Que ninguém desanime, mas que todos possam esperar pelo Teu tempo perfeito. A Tua palavra é fiel e a Tua promessa nunca falha. Nós cremos que o melhor ainda está por vir, porque Tu és o Deus que transforma a dor em vitória e o choro em alegria.
Se você crê que o melhor de Deus está chegando, escreva nos comentários: o melhor de Deus está por vir. A história de Jó é uma das maiores provas de que a fé verdadeira não se mede pelas circunstâncias, mas pela confiança em Deus. Ele perdeu tudo, enfrentou dores físicas, emocionais e espirituais, foi acusado, incompreendido e sentiu o peso do silêncio de Deus. Mas ainda assim, permaneceu fiel. No final, o Senhor não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu muito mais, mostrando que a fidelidade sempre é recompensada. Essa jornada nos ensina que mesmo quando tudo parece estar contra nós, existe um Deus que continua no controle. O sofrimento não é o fim da história, mas o caminho para que o poder de Deus seja revelado. Jó começou sua trajetória marcado pela dor, mas terminou sendo lembrado pela vitória e pela restauração. Assim também será com você. A sua dor não é eterna, a sua luta não é em vão. O mesmo Deus que cuidou de Jó, que o sustentou no vale e o exaltou no tempo certo, é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Acredite, o seu final será muito melhor do que o começo, porque Deus é especialista em transformar cenários de derrota em testemunhos de vitória. Se hoje você está passando por momentos difíceis, declare pela fé que não será o fim. Levante-se com esperança, firme-se em oração e confie, porque o Senhor já está trabalhando ao seu favor. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: minha vitória vem do Senhor.